uma votação muito intensa na Câmara de Sorocaba, da criação de cargos, ou seja, da reforma administrativa. O prefeito acabou ali vencendo. Há questionamentos, porque foram criados mais de 190 cargos, assim dizem, é o que foi, a forma como a notícia foi proclamada. A prefeitura diz que não criou 90 cargos de confiança e comissionados, mas que ela criou apenas 30 cargos. Os outros cargos, eles vão contemplar principalmente os chamados servidores de carreira, para ocuparem áreas específicas dentro da prefeitura de Sorocaba. Daí eu vi muito nas redes sociais hoje os palautinos, como eles, da verdade, né? Aqueles que eles são os corretos, eles são os certos. Então eu via determinados integrantes. A oposição é muito boa, é necessária a oposição, mas ela tem que ser feita com responsabilidade. Eu vi determinados movimentos, ex-vereadores, por que agora a casa caiu? Por que agora eu tô errado? Errado por quê? Vocês fizeram o mesmo e fazem o mesmo nas esferas que ocupam, né? É só você ver o que fez o PT no governo federal. O governo, como diz, o governo do PT no governo federal, eles aparelharam o governo federal quando assumiram. De cima a embaixo, todos os cargos ou era um sindicalista, ou um militante, ou um ativista. Aí você vai falar, tão errados, né? Dentro de uma lógica moral de um país, de uma nação que quer ter um papel de Estado forte, fortalecido, que não tenha políticas exclusivas de governo, mas política de Estado, é uma pobreza. Mas infelizmente nesse país chamado Brasil é assim que é tratado. Dizem as pesquisas que o presidente Lula poderá ser reeleito já em primeiro turno. Você pode ter certeza que antes de ser reeleito, ele já terá uma lista lá de quem ele vai levar junto com ele. Por quê? Porque em sendo reeleito, o que acontece? Ele quer colocar do seu lado pessoas que trabalhem a sua linha política e ideológica. Certo ou errado, né? Infelizmente é isso que acontece no Brasil. E daí você vê nas redes sociais hoje os donos da verdade, né? Porque agora fizeram o mesmo. Eu conheço histórias aqui de Sorocaba, pessoas que trabalhavam aqui na reciclagem, de repente estavam trabalhando na Petrobras. E que daí saiu o Lula, a Dilma, e essas pessoas ficaram lá escondidas dentro dessa estrutura do poder. Muito recentemente, eu tive contato com uma pessoa de alta direção que permaneceu infiltrado do PT. Diretora de cargo desde o tempo da Dilma, do Lula, permaneceu ali dentro das estruturas do governo e que saiu muito recentemente. E para ser descoberto esse vínculo dessa pessoa, passou o governo Temer, o Jair Bolsonaro, né, que não quer ver o capeta e não quer ver ninguém da esquerda do seu lado, demorou muito para poder chegar nesse núcleo, nessa célula que estava ali, infiltradas em cargos dentro do governo, que saiu muito recentemente, a questão de 2, 3 meses, eu tive contato com a pessoa, né? Não é isso, nós queremos uma nação forte, uma nação que tenha o status de Estado brasileiro na sua essência. Mas é o que a gente percebe. Então você vê determinados movimentos de oposição ao governo Rodrigo Manga fazendo determinadas críticas porque o governo criou alguns cargos no dia de hoje. Entretanto, o que se vê numa criação de cargos qual vai ser a efetividade desses cargos para ajudar na administração pública, para dar o ritmo que o governo precisa. Nós tivemos um problema recente agora aqui na
na Secretaria de Comunicação, onde uma das mais eficientes gestoras de comunicação, que é a secretária Fernanda Buratini, começou a ser acusada ali de assédio moral porque ela precisava trabalhar, estava correndo atrás e tinha aqueles que não estavam acompanhando o ritmo, né? Mas pelo menos daí veio o Salatiel, né, que é o presidente do sindicato e vereador, e não entrou na onda, falou, viu, vamos ajustar, se tiver alguma coisa algum extremo, nós vamos ajustar esse extremo, entretanto, vamos trazer, vamos dar condição para que a administração possa caminhar. E olha que o Salatiel, ele é oposição ao governo, mas faz uma oposição responsável, né? Então a gente tem que, como cidade, a gente pensar essa forma, vamos ver como esses cargos eles vão ser utilizados e torcer para que o prefeito Rodrigo Manga possa ter fazer bom uso desse cenário e fazer com que a cidade de Sorocaba possa realmente proporcionar um serviço de qualidade para a população de uma maneira geral, né? É importante abrir concursos públicos, sim, mas até o concurso público hoje ele há alguns questionamentos, né? Eu estava na Câmara hoje e conversava com um servidor. Ele falou, Oliveira, houve uma evolução muito grande nas últimas 2 décadas, principalmente aqui em Sorocaba. Ele falou, inclusive, tem funcionários que eu vi, ele dizia, que foram aqui, trabalhavam comigo, inclusive dentro da esfera da própria da GCM, e que foram afastados e não voltaram mais, né? Afastados e foram tirados do quadro servidor, porque não deram a produtividade que o serviço público precisava. Então isso é muito bom, essa eficiência, né, dos cargos, dos concursos públicos, para que eles possam... Porque no passado aconteceu o seguinte, o camarada fazia o concurso público, esperava a sua efetividade e depois desaparecia dali com atestados médicos, atestados que iam rolando, e ele, para o serviço que ele foi contratado, continuava ali de uma forma ociosa, sem aquele servidor ali e a população sofrendo as consequências. Hoje já existe uma legislação mais eficiente em relação a isso. Entretanto, você precisa do comissionado, você precisa do concursado para que a gestão pública ela possa ser célere, né? Dar a celeridade que o governante de plantão, em qualquer que seja a esfera administrativa, ele possa tocar. Isso tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal. Eu falei da questão do governo do PT e falo agora do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele também aparelhou. Infelizmente, isso é mal, né? Isso é mal. Para a administração pública. Eu, por exemplo, num determinado momento, eu tive que fazer um levantamento de uma documentação no INSS, e quando chego lá no INSS, na Previdência Social, um militar, sem qualquer afinidade, sem qualquer trato com o cidadão, né? Um militar de exército querendo botar banca. E eu disse, opa, alto lá, amigo, alto lá, porque a conversa aqui é diferente. A conversa aqui é diferente, né? Mas por quê? Porque aparelhou também o atual governo, aparelhou de pessoas não preparadas para tal, né? Não preparadas para tal. Então, todos os governantes, eles caminham no Brasil, infelizmente, para isso. Só que você tem que dar o voto de confiança. No caso do Rodrigo Manga, com a justificativa, se houve o convencimento da Câmara para tal,
Mas o que acontece também é que muitas das vezes, infelizmente, nós temos que fazer a nossa meia-culpa, a imprensa, nós, mas a gente pode falar, né? Nós podemos falar de nós mesmos. Porque muitas vezes, e hoje eu conversava com um profissional de um grande jornal da cidade que estava na Câmara, né, um fotógrafo, e ele me dizia o seguinte: Oliveira, daqui a pouco vai chegar um repórter aí da minha empresa, mas ele não tem conhecimento nenhum de administração pública. O cara tá perdido. Daí ele pega, ouve o vereador de um lado lá, escreve aquilo e amanhã manchete no jornal. Ter uma visão crítica, uma análise ampla do que é administrar uma cidade, do que é uma gestão pública, né? Todos nós saímos da faculdade para o dia a dia e tem esse momento, mas a própria imprensa tem que ter essa responsabilidade de saber qual é o profissional que ela vai designar para um determinado tipo de cobertura, né? Para ver se ele tem aquela afinidade. As empresas, por exemplo, as grandes empresas multinacionais, elas fazem ali um processo de introdução de um novo funcionário dentro da empresa. Não é isso que acontece? Né? De introdução para que ele possa sentir, que ele possa conhecer, né? Saber como funciona o sistema, né? E muitas vezes você pega um profissional recém-saído da faculdade e joga para poder fazer a cobertura de uma reestruturação da administração pública. Até para saber o que é reestruturação, ele vai no Google, né? Porque muitas vezes não sabe, e você não é obrigado a saber tudo, mas você deve pesquisar, e ao mesmo tempo que você deve pesquisar, você tem que ter um pouco ali de experiência de como funciona. E não dar ouvidos apenas a determinadas linhas ideológicas, porque cada um tem interesse. Quantas vezes a gente não cai, ou seja, você não depara com situações que uma determinada corrente ela quer colocar goela abaixo do jornalista uma informação. Se é um jornalista ali sem um preparo, sem um conhecimento de vida pública, de coberturas, ele cai e escreve no jornal e o editor recebe aquilo e no outro dia coloca como manchete. E daí muitas vezes é prejudicial para o desenvolvimento da nossa cidade, da nação, né? E do próprio país. Tem razão, olha só eu fazendo uma defesa do presidente Bolsonaro aqui. Tem razão em algumas coisas do presidente Bolsonaro quando ele reclama da imprensa? Claro que tem. Claro que tem. Tem sim, senhor. Ah, mas como você fala isso? Porque eu estive lá. Eu conheço. Eu vivi. Eu andei com eles. Eu estive com eles. No dia da posse do Bolsonaro, por exemplo, eu sei o que aconteceu dentro do ônibus que nos transportava entre o Banco do Brasil, ou seja, do cultural, a área cultural do Banco do Brasil, até o Senado. O que nós ouvimos ali. Entretanto, o problema é que o Bolsonaro, do outro lado, também inflama. E daí toca fogo, né? Esse é o problema. Então a gente tem que ter uma linha de equilíbrio em todos esses cenários para analisar. E até não é tudo que está no jornal que você pode dizer, acatar como verdade. Você tem que ver até quem escreveu hoje em dia que é aquela matéria e verificar a biografia daquele jornalista, né? Para ver se realmente é um jornalista que tem uma experiência, que que conhece, tem uma afinidade com o assunto, para dizer para você se uma reestruturação administrativa ela foi positiva ou não para o município. Todos nós, como sociedade, a imprensa, a classe política, o cidadão, temos que evoluir e essa evolução depende de cada um de nós e automaticamente creio que como somos pessoas de bom senso, é isso.
que nós procuramos. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade. Nas principais bancas de Sorocaba, informativo impresso do portal RMS News, entrevista exclusiva com o prefeito Rodrigo Manga, edição bimestral, distribuição gratuita. Retire o seu na Banca da Sé, Praça Coronel Fernando Prestes, no centro, em frente à Catedral. Revistaria LM, Álvaro Soares, próximo a Dimanos. Banca Líder, Lago do Líder, 48. Banca do Vale, Praça da Bandeira, próximo do ponto de táxi e do posto de combustível. Banca Progresso, na Praça do Truco, na Vila Progresso. Banca do Passo, no estacionamento da Prefeitura, ao lado do ponto de ônibus. E na tabacaria, fica a dica: presentes e revistas no Hipermercado Extra Santa Rosália. Não perca, corra e retire o seu exemplar do impresso portal rmsnews.com.br, exclusivo para você conectado na internet. RMS News, este eu assino embaixo.